os desdobramentos da prisão do senador Delcídio do Amaral, do PT, na entrevista do dia, Maria Lídia Flandori. Quem faz a análise sobre o impacto da prisão do senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, na crise política brasileira, é o cientista político Cláudio Couto, professor de ciência política no curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco num dia de emoções fortes, um dia com essa prisão surpreendente, tanto do senador, primeira vez na história da República, um senador, né, na ativa, sendo preso dessa forma, como de um banqueiro, né, que foi preso. Agora, o quanto a prisão do senador Delcídio Amaral, do PT, líder do governo, impacta a atual crise política e o próprio governo Dilma? Olha, eu diria que no curto prazo impacta o governo seriamente pelo fato de que ele era primeiro líder do governo no Senado e daí, consequentemente, tinha um papel muito importante na articulação dos projetos de interesse do governo e dos vários interesses do governo naquela casa, como era também o relator do projeto de repatriação de divisas, que é uma coisa importante no ajuste fiscal. Então, tanto a articulação do governo fica prejudicada, como o encaminhamento do próprio ajuste fiscal dentro do Senado fica prejudicado de imediato. Isso, claro, atrapalha a vida do governo. Agora, o fato dessa prisão de Delcídio Amaral ter uma relação tão direta com o Cerveró, né? E com a questão da compra de Passadina, isso pode ressuscitar esse caso Passadina e aí ser razão de preocupação para a presidente Dilma, já que na época da compra, aquela compra que causou tanta celeuma de Passadina, a presidente era a presidente do Conselho da Petrobras? Olha, pode-se aparecerem fatos novos, né? Com o que nós temos até agora, essa afirmação de que a presidente, como presidente do Conselho, sabia, eu diria uma formalidade jurídica, mas é aquela história, né? Quem participa de conselhos de administração não necessariamente tem conhecimento profundo do que se passa ali, né? Aprova algumas decisões, né? Verifica alguns papéis, mas não é alguém que está na rotina administrativa do órgão. Quem está, não é quem está no conselho, né? Mas é quem está no próprio dia a dia, né? O conselho dá direções. Então, se não aparecer algo palpável, digamos, uma mensagem, né, de e-mail, algum tipo de gravação, algum bilhete, alguma coisa desse tipo, que prove cabalmente que a presidente tinha conhecimento das decisões que foram tomadas ali, que comprometeram Passadina do ponto de vista da qualidade do negócio e mesmo da probidade do negócio, aí eu não vejo como isso possa gerar novidades em relação àquilo que vimos até agora. O senador Delcídio Amaral, né, consta que ele era uma pessoa muito simpática, eu mesmo já tive a oportunidade de entrevistá-lo, né, era um conciliador, mesmo ao fazer crítica não era tão contundente e por isso mesmo muito afável com os pares dele. O senhor acredita que lá no Senado eles estão discutindo isso agora, se vai ser voto secreto, se vai ser voto aberto, mas que os senadores possam desautorar a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal? O senhor acha isso possível? Possível, eu acho. Por quê? Porque nós temos um longo histórico de autoproteção corporativa por parte dos legisladores no Brasil e os senadores não estão fora disso, né? Seja porque também temem, porque se punem um par, esse par pode saber coisas a seu respeito que pode retaliar, seja por uma questão realmente de solidariedade entre colegas. Mas existe também um outro fato. A Câmara se vê numa situação muito embaraçosa por conta de todos os problemas que Eduardo Cunha enfrenta, e o Senado teria aí uma oportunidade de mostrar que é diferente da Câmara, né? Que quando um dos seus peca, ele é punido. E daí manter a decisão do Supremo, até porque as evidências são arrasadoras, né? Há uma fita, tem gravação, não há como contestar isso, né? Enquanto que no caso da Câmara, também as evidências são arrasadoras, né? Embora do ponto de vista judicial, elas não tenham consequências imediatas do ponto de vista de uma prisão, mas elas teriam consequências imediatas do ponto de vista da insustentabilidade política do presidente. Então, o Senado tem uma boa oportunidade de se diferenciar positivamente. Então, as duas coisas pesam. E sobre o PT? PT que já passa por uma fase muito difícil de desgaste de imagem, com as denúncias, as prisões. Esse impacto é alguma coisa que vai demolir mais ainda o PT como um partido que tinha como bandeira a justiça social, a ética, essa coisa toda? Ou
será apenas mais um nome de outros, até mais importantes, como foi o caso do ex-ministro José Dirceu, Vacário, tesoureiro, né? Uma pessoa tão poderosa. Eu fico mais com a segunda alternativa, né? Eu recorro àquele dito popular, o que é mais uma flecha para São Sebastião? Né? Para quem sofreu tantas flechadas, quer dizer, já está tão prejudicado, como é o caso do PT, em função dos vários escândalos, esse a mais, claro, desgasta, mas não muda profundamente a sua situação. Agora, com tudo que está acontecendo, o senhor mencionou agora há pouco a Câmara Federal, aquela resistência de Eduardo Cunha e o apoio que ele recebe, mais explícito, menos explícito, a própria oposição ali se dividindo em relação a isso por interesses da hora. Tudo isso, essa prisão agora de um nome importante, líder do governo, e que já foi relator de CPI importante e é relator agora no momento de projeto do interesse do governo. Nós podemos dizer que o sistema político brasileiro, político partidário, está em estado de falência? Olha, eu não chegaria a tanto. Eu acho que ele é um sistema político que funciona mal, né? Está em estado de falência, vai a uma certa distância. Ele precisaria ruir. Eu não acho que ele está perto de ruir. Agora, há problemas sérios, o recrutamento tem sido cada vez pior da classe política parlamentar, tanto que a gente nem mais fala em baixo clero e alto clero, parece que só tem baixo clero hoje no Congresso Nacional, em particular na Câmara dos Deputados. E Eduardo Cunha, que é um chantagista, só pode ser presidente da Câmara por causa disso. Ele trabalha com base na chantagem política como forma de obter apoio, de conseguir aquilo que quer. Isso reflete o recrutamento político que temos feito. Agora, uma cena como essa mostra o seguinte: ninguém está fora do alcance da justiça, né? Todos podem ser atingidos por decisões judiciais e podem pagar a conta. Não quer dizer que porque esse foi preso, o outro será, até porque são situações muito diferentes do ponto de vista jurídico. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.